Olá, amigos. Você está no canal do Zaraba e hoje vou abordar um assunto de extrema importância para todos os cristãos. Veja bem, um instituto norte-americano, ele apurou na década de entre 2005 e 2015 que mais de 900 mil cristãos foram mortos por sua fé. E ele divulgou essa notícia em 2017. Parece notícia antiga, mas as mortandades e a perseguição aos católicos continuam, aos cristãos continuam. Se dá uma média de 90 mil cristãos mortos todo ano. Contando com isso, teremos que de 2005 a 2019, final do ano passado, mais de 1.200.000 cristãos foram mortos por sua fé no nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso é um genocídio. É um genocídio perpetrado de forma cruel. E, no entanto, você não vê isso na televisão. Você não ouve nos rádios. Você não vê nos jornais. Essa crueldade sem tamanho. É um genocídio silencioso, perpetrado de forma recorrente. Mas por que a mídia não dá destaque? Veja bem, outro dado importante é sobre os ataques que os cristãos e os monumentos da cristandade vêm sofrendo na Europa. Uma think tank chamada Instituto Gladstone, ela apurou que só no ano passado mais de 1.000 ataques foram registrados na França. Ou seja, uma média de 3 ataques por dia. Na Alemanha ocorre 2 ataques por dia. Em várias outras cidades europeias, principalmente onde há a tal da liberdade de LGBTs, feminazes, etc., também ocorre esse tipo de violência contra os cristãos. A motivação principal desses grupos, segundo essa think tank, eles têm o objetivo de atacar a Igreja Católica porque ela é símbolo do patriarcado, que eles odeiam, as feminazes principalmente. Então, os grupos responsáveis por tais ataques geralmente são de agentes da extrema esquerda, as feminazes de sovaco cabeludo, os LGBTs e satanistas, isso mesmo. Os satanistas cometem roubos de hóstias e outros objetos sagrados para os seus missais satânicos. E normalmente, e a maior parte desses ataques, ninguém foi preso. E quando são presos os responsáveis, imediatamente aparece um advogado defensor dos direitos dos humanos, da ONU e dessas entidades, para liberar o criminoso sob a desculpa de insanidade mental. Aqui também no Brasil, nós tivemos aí, aliás, nós assistimos dia após dia os partidos que formam o Foro de São Paulo, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, fazerem os mesmos ataques à nossa fé. De uma forma, usando como subterfúgio a tal liberdade de expressão. Vimos uma escola de samba de São Paulo, no carnaval do ano passado, dando vitória ao Satanás sobre Jesus Cristo. Uma infâmia. Também vimos ativistas feminazes usando objetos sagrados como o crucifixo, introduzindo em suas partes pudendas
assim como também defecando em imagens. Destruição, ataques também ocorreram, igrejas queimadas também na Bahia. E recentemente tivemos esse fato lamentável do Porta dos Infernos, com seu filme na Netflix. Sobre a família sagrada. Colocando a família sagrada como uma família, não tem adjetivo. Não há adjetivação para tal infâmia, tal opróbrio, tal heresia, tal sacrilégio cometido por esse grupo, a nossa crença aos cristãos, de uma forma geral. Retratando Jesus como gay, como usuário de droga, Nossa Senhora como prostituta, São José como um corno, e depreciando, escarnecendo da existência de nosso Senhor, do Deus Criador, do Espírito Santo. Jesus disse que todos os pecados podem ser perdoados, menos ofensa ao Espírito Santo. É triste. O pior de tudo é que esse filme motivou petições, ações judiciais, uma das quais, inclusive, houve ganho de causa para a retirada da exibição na Netflix, em segunda instância, mas como digamos, por uma ação satânica, eles recorreram à Casa dos Horrores e lá obtiveram a vitória em nome da liberdade de expressão. As palavras do professor Olavo de Carvalho: a homofobia é crime, você não pode fazer piada sobre gays. Mas agora, a cristofobia é liberdade de expressão. Você pode escarnecer da crença e de toda uma tradição de 2000 anos, porque isso é irrelevante. Na verdade, o magistrado da Casa de Horrores corrobora com todas essas coisas, essas violências cometidas contra os cristãos no mundo inteiro. Ele assina embaixo, em nome da liberdade de expressão. Mas por que a imprensa não dá tanto destaque assim? Nós vemos aí, lá na China, as igrejas católicas e os evangélicos sendo perseguidos, presos. Há rumores que muitos desses cristãos são mortos e seus órgãos traficados. Lá na China é proibido portar a Bíblia. É preso. E nos países muçulmanos, se você professar fé, em muitos dos casos ali você vai ser morto por sua fé. Aqui eles têm liberdade, mas nos países de origem não há liberdade para a nossa fé. Mas aqui eles lutam pela sua liberdade de culto. Lá não. Lá é só a sua religião e o resto é ímpio e deve ser eliminado. Mas a discussão aqui é porque a mídia não dá o destaque merecido ao genocídio cristão. Mais de 1.200.000. Não há registro, nesse momento, de alguma população ou de algum grupo religioso que sofre a perseguição que os cristãos estão sofrendo nesse momento. Nesta última década, principalmente. É simples. Faz parte de toda uma engenharia social perpetrada pelos senhores do mundo. A família Rothschild, o clube de Bilderberg, o clube de Roma, as fundações de George Soros, Rockefeller, Ford,
a de Bill Gates, que investe na indústria de vacinas, nas sociedades secretas, coroa britânica, da qual faz parte. Eles têm o objetivo de criar um governo mundial único, uma moeda única e uma religião única. Esse é o objetivo principal desses satanistas. Eles dominam a ONU, eles dominam as agências espaciais, eles dominam o sistema financeiro mundial, os bancos centrais, as agências de informações de todos os governos, as agências de notícias, as grandes redes de TV e a mídia, em geral, se alimentam deles. Não é por acaso que os interesses comunistas repercutem imediatamente por todo o mundo. Se acontece no Brasil, repercute na Europa. Se acontece na Europa, repercute aqui. Daí que o Portas do Fundos se cede muito bem à vontade, porque ele tem apoio dessas organizações criminosas. Aqui no Brasil, esse Foro de São Paulo, aliado aos narcotraficantes, desses partidos esquerdistas. E, além disso, some-se a isso as agendas que vêm sendo implementadas pela ONU na última década, principalmente, impondo legislações em todos os países, como, por exemplo, a identidade de gênero. Os direitos de minorias, como os LGBTs, sobre a maioria, as feminazes, o ativismo dos racistas negros, investindo na polarização e na divisão das classes. Aqui no Brasil, 80% da população brasileira é mestiça. Há racismo? Pontuais, mas são ofensas pessoais que são previstas pelo Código Penal. Homofobia agora é crime. Mas ofender um cristão naquilo que ele tem de mais profundo, que é a sua fé em Jesus Cristo, é liberdade de expressão. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Então, para corroborar isso aí, eu vou ler aqui um trecho da Bíblia. Lembre-se, nós estamos vivendo num período pré-apocalíptico. Período que Jesus disse que a iniquidade iria tomar conta da humanidade. Vejamos. Por isso aqui é Romanos capítulo 1, 24 a 32. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou os seus sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno.
São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que consideram dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Palavra do Senhor através dos santos apóstolos. Meus amigos, também nós devemos perceber o quanto aumentou o satanismo no mundo. Seitas do período antes do Império Romano estão saindo das cinzas do sepulcro e ganhando vida nas sociedades. Temos aí a Wicca. Nós temos na Grécia igreja que ressuscitaram os deuses do Olimpo, Zeus, Hércules, Diana, Baco, Pan e outros deuses daquela mitologia estão sendo agora adorados. Veja a que ponto nós chegamos. Aqui nós temos aí vários tipos de seitas regadas a entorpecentes, a plantas entorpecentes que fazem males ao organismo humano, à saúde mental e física, como a ayahuasca, cannabis, cactos, tipo São Peter, entre outros. Vivemos a nossa juventude, as mulheres principalmente, agora com tal de sagrado feminino. E todo tipo de seita de adoração à natureza, à mãe natureza, à Pachamama. Até o Papa levou a Pachamama para o Vaticano. Uma deusa pagã. A igreja de hoje está rachada. A igreja falsa e a igreja verdadeira. O verdadeiro cristão sabe dissociar muito bem essas duas. A verdadeira das tradições. E a falsa, essa que está aí, principalmente aqui no Brasil, conduzida pelos bispos da CNBB, uma conferência de comunistas, em sua grande maioria. Então, meus amigos, a iniquidade está tomando conta do mundo. Você vê como os gays aumentam. Não tem nada contra gay, não. Cada um faz o que bem entender. Mas isso, diante de Deus, é abominação. E a promoção dessa mídia, dessas agendas que destrói, que tem o único objetivo de destruir a célula da sociedade, que é a família cristã conservadora. Por isso, esse ódio que eles nutrem pelos conservadores. E há muitos cristãos que ainda caem no engodo, ainda votam nesses, representando desses partidos satanistas. Como pode? Agora mesmo, o PT está investindo pesadamente, ele e o pessoal, pesadamente entre os evangélicos, cooptando pastores e tudo mais, se apresentando como um partido da justiça, do amor, da honestidade. A mentira entrando nos meios evangélicos. Tenha cuidado com isso. Não aceitem de maneira alguma que esses satanistas entrem dentro de sua igreja, seja católica, evangélica, pentecostal, que seja. Expulse-os, porque são víboras. São filhos do Satanás. Que Deus proteja todos os cristãos do mundo. Que nos proteja. Nosso Senhor Jesus Cristo, amado Filho, nosso Salvador, nosso Rei que virá. Que nos proteja. A você, sua família, seus amigos, seus colegas.
Vamos rezar, fazer penitência, pedir a conversão desses ímpios, o arrependimento dos pecadores. Amém. Fica com Deus. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe. E se você não é inscrito, inscreva-se. Obrigado.